Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição. Vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Evangelho de João 21:2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Então vamos ver a relação. Pedro, Tomé, Natanael, João, Tiago e 2 discípulos não revelados os nomes. Total 7. João 21:14. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. Aqui nós vamos ter a pergunta de Pedro a João. Lá no Evangelho de João 21:21, vendo-o Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deste que será? Pedro estava se referindo ao discípulo amado João, o que seria dele. João 21:22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então, divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Revela João 21:23. Então o Espírito Santo nos ensina que João deveria permanecer até que Jesus viesse revelar o Apocalipse. Não que ele voltasse aqui na terra, porque a permanência dele aqui na terra, após a ressurreição dele, foi de 40 dias, depois houve a ascensão. A forma com que Jesus revelou a João está escrito em Apocalipse 1:1. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Apocalipse 1:2, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. João estava na ilha chamada Patmos, revela Apocalipse 1:9. O Apocalipse 1:10 revela: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz de trombeta. Apocalipse 1:11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Está revelado em Apocalipse 1:11. A forma com que Jesus apareceu está revelada em Apocalipse 1, do versículo 12 ao 16, e a confirmação de até que eu venha, o Espírito Santo confirma em Apocalipse 1:17. Vamos lá. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Está revelado no livro de Apocalipse 1:17. A data, mês e ano não é revelada, mas o Espírito Santo nos ensina que durante o período em que Jesus esteve com os discípulos,
de 40 dias após a sua ressurreição, Jesus lhe ordenou. Vamos lá, ver o que revela Atos 1:4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouvistes. Está revelado em Atos 1:4. Esta ocasião foi na ceia, antes da sua crucificação. E a promessa está revelada no Evangelho de João 20, do versículo 19 ao 23. O batismo com o Espírito Santo, no dia 17 de abril, domingo à tarde. O Evangelho de Lucas 24:49 nos revela duas situações que se cumpriram. Vamos ver a primeira. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A segunda promessa que nós temos revelado, em Lucas 24:49. Vamos lá. Então, a promessa, como está escrito, recebei o Espírito Santo, foi no dia 17 de abril, domingo à tarde. Então, essa é a primeira colocação, a primeira promessa. Vamos ver lá. Depois nós vamos ter revestidos de poder, como está escrito, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, dia 6 de junho, está lá revelado no livro de Atos. Então nós temos duas posições. Agora, existem colocações em que dizem que o batismo com o Espírito Santo está se referindo lá na descida do Espírito Santo, Atos 2, que é o batismo com línguas. Não tem nada a ver isso. Então, fica uma situação muito complicada. Portanto, só é batizado com o Espírito Santo quem fala em língua? Nada feito. Porque, na realidade, aqui o que está revelando lá, em Lucas 24:49, fala duas situações. Na descida do Espírito Santo, no qual é revelado Atos 2, está falando revestidos de poder. Então ali eles foram revestidos de poder. Não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo falando em línguas. Então vamos deixar bem claro que não podemos tirar o que está escrito. Então, João, desde o primeiro dia da ressurreição de Cristo até o dia 6 de junho, dia de Pentecoste, por ordem de Jesus, permaneceu em Jerusalém, como os outros discípulos também. E o Apocalipse 1:9 revela que João estava na ilha chamada Patmos, quando Jesus lhe revelou o Apocalipse. Então, essa posição, o Espírito Santo faz-nos questão de ensinar que, durante esse período, tá, entre a ressurreição de Cristo, que foi o primeiro dia, até o dia 6 de Pentecoste, certo? O Apocalipse, com certeza, não foi revelado a João. Portanto, após dia 6 de junho, a revelação foi dada a João numa data, mês e ano que não é revelada. Mas o que Jesus fala em determinados momentos com os seus discípulos lá, né? O que importa a ti, né? E o que importa? Importa que o Apocalipse já está revelado. E seremos bem-aventurados ao lermos. Agora, se o Apocalipse foi revelado há 5 anos, há 10 anos, há 70 anos, é perda de tempo. É estar numa situação que realmente é como Jesus fala, que importa-te. Né? Então vamos ver aqui, já está revelado, então vamos nos apropriar do que está escrito. O Apocalipse 1:3 revela: bem-aventurados aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia.
e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Revela Apocalipse 1:3. Então, bem-aventurados aqueles que lê, e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia. Então, um outro detalhe também que chama bastante atenção, que o Espírito Santo nos ensina, é com relação à revelação do Apocalipse 10, versículo 4. João recebe a revelação de não escrever. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Segundo a história, João morreu e levou consigo esta revelação. Então foi um mistério que não está revelado na Bíblia, tá, no Apocalipse, e ficou com João. O Espírito Santo nos ensina em Apocalipse 10:11, que mesmo João estando lá na ilha de Patmos, quando estava recebendo o livro de Apocalipse, ele recebeu a seguinte revelação. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então foi dado ainda a João esta missão. Agora a pergunta é: profetizar o quê? O Espírito Santo nos ensina a revelação de um dos 3 anjos. Vamos lá ver o que revela Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e língua e povo. Então nós vamos ver que confirma exatamente o que João também recebeu lá quando ele estava na ilha de Patmos. Vamos lá, então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e língua e povo. Assim como João recebeu de Jesus esta revelação, cabe a nós também profetizar, né, a toda nação e língua e povo que o evangelho, o novo mandamento, o único ensino deixado por Jesus. Olha o que revela Apocalipse 14:7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a revelação do primeiro anjo, para confirmar o evangelho eterno. Ler os versos 8 a 13, né, do Apocalipse 14, para termos a revelação dos outros 2 anjos. Então, João recebeu de Jesus um único ensino, que foi o evangelho, considerado doutrina de Cristo, novo mandamento. E não a doutrina dos escribas e fariseus, porque Jesus ensinou aos seus discípulos o seguinte. Aí vem de novo a revelação. Temos que guardar esse versículo para que nós venhamos sair dessas obras deles. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o que o Espírito Santo nos ensina é o seguinte: assim como Jesus ensinou aos seus discípulos, ele também nos ensina que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus só com a pregação do evangelho, novo mandamento.
Do contrário, serão impedidos de entrar no reino dos céus. Está escrito. Ninguém pode mudar o que Jesus deixou escrito. Agora, com relação ao juízo final. Então vi um grande trono branco, eu que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Está revelado no Apocalipse 20, versículo 11. Revi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, revela Apocalipse 12. Então, nós vamos ver que o Apocalipse 12, nós temos duas colocações. Abriram-se livros no plural. Esses livros estão se referindo a 4 evangelhos. 4 evangelhos. Considerado que doutrina de Cristo, o único ensino dado a Jesus aos seus discípulos, que, por revelação do Espírito Santo, confirmando o que é evangelho. Outra colocação, abriu-se outro livro. Esse livro, que é o da vida, é o livro de Apocalipse, que revela, Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, existe um mistério aí revelado. O Espírito Santo nos ensina que o Apocalipse foi revelado a um discípulo chamado João, e não mais a profeta. Esse é o mistério. Então, seremos bem-aventurados, sim, quando lemos o livro de Apocalipse. Ele é um livro que não é revelado mais a profeta. Como Jesus deu a limitação de profetas, ele fala lá em Lucas 16 que a lei e os profetas duraram até João. Então durou. Então ele agora vem com a revelação do Apocalipse a um discípulo, justamente confirmando que não devemos estar mais nos profetas. Esse é o mistério. Alguns exemplos que estão escritos, confirmados, os 5 livros. Vamos lá. Mateus 5:20. Então nós temos uma posição que a doutrina, quem está na doutrina de Cristo, ou seja, a doutrina dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Essa é a posição. Então nós já temos uma posição da lei. Da lei. Então já temos a certeza que esses 5 livros não serão usados no juízo final. Porque está sendo revelado a doutrina dos escribas e fariseus, a qual não devemos estar. Gálatas 2:16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, confirma exatamente o que é revelado em Mateus 5:20, sobre a doutrina dos escribas e fariseus, que de modo nenhum está lá revelado: entrareis no reino dos céus. Logo, os livros das obras da lei não fazem parte do juízo final, no que se refere a Apocalipse 20:12, onde se lê: abriram-se livros. O Evangelho de Lucas 16:16 também confirma 3 exemplos. Ele fala: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus,
e todo homem emprega força para entrar nele. Portanto, o Evangelho de Lucas 16 nos dá a certeza da duração da lei, dos profetas e de João, que é o Batista. Por isso que, após João Batista, ninguém recebe mais o título de profeta. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Além de ter a sua duração até João, que é o Batista, ninguém mais depois de João Batista recebe o nome mais de profeta. O ministro testemunha Paulo, isso aqui é outro mistério também. Está revelado lá em Atos 26:16. Paulo recebeu de Jesus um novo título, de ministro e testemunha. Então Paulo, agora considerado pelo reino de Deus, ele vem como ministro e testemunha. Ele revela lá no livro de Efésios 3:6 o seguinte: o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho, não pelas obras da doutrina dos escribas e fariseus, não mais pelo Antigo Testamento. É isso que o Espírito Santo nos ensina. Temos que entender o que é o significado de evangelho. O que é evangelho? O evangelho é eterno. Revela Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Esse é o dever agora de quem prega. Pregar o evangelho, doutrina de Cristo, novo mandamento. A quem, habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Esta missão ainda fora dada a João, quando ele recebia a revelação de Apocalipse, quando ele estava lá na ilha chamada Pátimos. Onde Apocalipse 10:11, de novo aqui eu vou repetir. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações e línguas e reis. Foi dado também a João essa missão, como também é dada a nós, no momento em que estamos recebendo a revelação do Espírito Santo. Então, temos aqui também em 1 Coríntios 9:16, o ministro testemunha Paulo revela: contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Pedro 4:17, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? O que o Espírito Santo está revelando aqui? Precisamos ter, após a revelação, mudanças, se apropriar daquilo que está sendo revelado, sair da doutrina dos escribas e fariseus e vir para o Evangelho Novo Mandamento, sair do Antigo Testamento e vir para o Evangelho Novo Mandamento. Portanto, aos desobedientes, segundo o tempo de Deus, saiam da doutrina dos escribas e fariseus revelada em Mateus 5:20. É isso que o Espírito Santo está dando entendimento para ser falado. Qual a justificativa de não estarmos no Antigo Testamento? Primeiro ponto, obediência. Como já foi lido, Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João.
Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Tanto a lei como os profetas tiveram a sua duração até João. E João aqui está se referindo a João Batista. Vamos ver aqui. A lei. A certeza de Mateus 5,20 deixa bem claro quanto aos serem impedidos de entrarem no reino dos céus. Significa a tal doutrina dos escribas e fariseus, que Jesus já dá uma noção de aonde está esta doutrina, lá no Evangelho de Mateus 23, do versículo 1, 2 e 3, nós já vamos ter essa posição. Quanto aos profetas, já se cumpriu o que eles profetizaram a respeito de Jesus, não devendo mais edificá-los por obediência, porque está escrito: ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Portanto, ai de vós que fazem esta edificação dos profetas. Está revelado no Evangelho de Lucas 11:47, com relação a João Batista, fechando Lucas 16:16, revela João 5:35. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolhestes, alegrai-vos por algum tempo com a sua luz. João 5:36. Eu tenho maior testemunho do que João, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testificam de que o Pai me enviou. O Evangelho de Mateus 11:2. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Revela Mateus 11:3 a perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Mateus 11:4, respondeu-lhe Jesus: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Mateus 11:5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Portanto, após João, vem Jesus pregando o Evangelho. 2 João 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Portanto, o que eu recebi do reino de Deus está revelado, de graça recebi e de graça estou dando, como assim revela o Evangelho. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.